O tema hoje do nosso encontro talvez seja o nosso principal e maior inimigo, né? Que é o medo. O medo é que faz o obstáculo para a minha prosperidade, faz o obstáculo para a minha evolução. Se eu tenho medo, às vezes eu posso passar uma encarnação inteira aqui, mas não vivo o que eu deveria viver. Portanto, veja bem, tudo bem que para o espírito eterno, 90 anos aqui pode não ser muito, mas vocês fazem o que a ideia de viver 90 anos e não cumprir com a missão? Tipo assim, volta à primeira casa porque tu não fez nada. Tu não evoluiu, porque o espírito não evolui. Mas tu simplesmente perdeu todo esse tempo. Gente, na minha ótica isso chega a ser desesperador. Entendeu? Lascar, o bicho pega, entendeu? Não tem esse negócio que isso aqui é o paraíso, não é o paraíso. Entendeu? O bicho pega, por isso que é chamado de planeta de provas e expiações. Aí tu tem que descer de novo porque tu comeu mosca. Ah, quero isso não. E entre as várias coisas que impedem, o medo é a principal delas. E nós vamos ter que explorar isso. Porque se nós não explorar, como nós vamos saber o que é medo e o que é cuidado? Né? Porque a gente apelida muito o medo de cuidado. Não, eu estou sendo cuidadoso. Que nada, cagão. Nada a ver com cuidadoso, não. Não quero me expor, não quero magoar ninguém. Não quer magoar o outro, mas se magoa com as suas escolhas. Então, esse processo é o que causa a nossa tristeza, a nossa desconexão com o divino. Né? Aí a gente vai lá no centro espírita para fazer a conexão, não vai fazer. Porque não adianta, a conexão não se dá por causa dos espíritos. Ela se dá por uma vontade minha. O espírito tem pouco a ver com isso, coitadinho. Eles até tentam nos aconselhar, mas a gente não ouve mesmo. Se eu não ouço nem a mim, vou ouvir a eles, muito menos a eles. Entendeu? Mas é que como eu fico numa frequência baixa quando eu estou no medo, eu tenho uma tendência a ouvir a turma do andar de baixo, né? A turma do andar de baixo está sempre lá, dando alguma conotação, alguma coisa. Pode sentar aqui, amado, porque senão tu não vai ficar aí. O pessoal vai te abrir, fechar toda hora. Muito bem, nós vamos dar andamento. Às pessoas que conhecem a oração do perdão, eu peço que acompanhem. Quem não conhece, fique nessa vibração maravilhosa. Aos médiuns da casa, eu solicito esse auxílio e vamos iniciar. A todos que magoei, feri, prejudiquei, por pensamentos, palavras e obras, nessa vida ou em outras, peço perdão. Reconheço a minha responsabilidade na dor que causei a esses irmãos. Assim sendo, todos que de alguma forma me feriram, já foram perdoados. Meu eu superior me liberta e os liberta. Obrigado, meu Deus. Vamos pedindo então aos mentores do Hospital Caminho da Luz, na figura do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Ramiro Dávila, Dr. Gideão e toda a equipe da área de saúde, que possa estar atendendo a todos vocês conforme a necessidade de cada um durante esse encontro. Que assim seja. Vamos lá para o medo então, né? O medo rouba sonhos, destrói esperanças. Todos os nossos projetos, eles estão mediante algum enfrentamento. Se eu quero entrar numa empresa, eu tenho medo. Como é que vai ser a minha receptividade? Como é que vai ser o meu rendimento naquela empresa? Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser demitido? Eu quero entrar numa relação, num relacionamento. Essa relação implica no quê? Um medo, não sei se vai dar certo, se a pessoa vai me aceitar, se vai me rejeitar ou não. Quantas vezes a gente se apaixona por alguém e a gente nunca fala para ela porque tem medo da rejeição? Não é? A gente não vive isso, porque o medo é que cria esse obstáculo. Então, se vocês lembrarem, eu sempre fiz ali que ego é igual a medo e culpa, né? Ego igual a medo e culpa. E ego é diabo. O diabo é que projeta o medo. Mas o medo é 100% nocivo? Não. O medo faz com que eu seja cauteloso. O medo faz com que eu tenha a capacidade de me cuidar. Por que os jovens morrem muito? Tem mais banquinho aqui, não? Tem aqui, ó, banquinho. Pode mandar o pessoal entrar aí. Por que os jovens morrem muito?
Porque os jovens têm uma tendência a não ter medo e gostam de adrenalina, né? Porque, veja bem, a gente paga para ter medo, né? O parque de diversão. O parque de diversão a gente está pagando para se borrar de medo. Quando eu era jovem, eu adorava montanha-russa. Hoje eu me cago todo, porque eu digo, não tenho mais por que provar nada para mim. Mas eu queria provar que eu podia. E o jovem, ele tem uma tendência a não ter medo, por isso que ele morre muito. Em acidente, bicicleta, moto, entendeu? Porque está escalando o prédio para pichar lá. É comum. Então, o medo, numa dose adequada, ele é salutar. Ele faz com que eu olhe para os dois lados da rua. Porque senão eu vou atravessando mesmo, entendeu? Eu não tenho, por exemplo, uma aptidão fisiológica e vou querer escalar uma parede íngreme. Qual é a tendência? A tendência é que eu morra. Então, o medo diz, acho que não vou dar não. Ou pelo menos eu tenho que me preparar melhor. Mas o medo não pode me impedir de fazer aquilo que eu quero. E se eu quero escalar a parede íngreme, poxa vida. Entendeu? Eu quero realizar meu sonho porque é o meu projeto. Aí ela vai pensar, mas que idiota. Entendeu? Ele está 1 ano treinando para escalar uma parede, lá um morro. Mas é uma realização para o meu espírito. Por isso que um não pode julgar a vontade do outro. Um não pode afirmar o que é belo, o que é bom. Não, porque cada um tem uma história singular. Mas o medo é compartilhado entre todos nós. Nós temos muito mais medo do que conexão com Deus. Não há a mínima dúvida disso. Perfeito? Aí vocês vão entender depois, quimicamente, por que o medo é importante para a mídia. Por que a mídia incute medo em vocês? Então, o que é o medo? Né? Então, aqui nós temos 3 explicações. Né? Reação natural do organismo. Como eu disse, a gente tem um instinto de preservação. Né? Esse instinto de preservação, no momento que eu tenho sabedoria, ele gera medo. Né? Mas o animal também tem. Ou tu não acha que um gnu vai se sentir confortável vendo um leão vindo para cima dele? Não vai. É uma reação natural. Né? Agora, olha que interessante aqui. Real ou imaginária? Olha, eu não conheço nenhum viadinho lá na África Setentrional que diz assim, eu imagino que o leão vai vir e vou ficar estressado. Ele vai ficar estressado se o leão vai vir. Quem é que imagina? Quem pode pensar. E quem pode pensar? O Homo sapiens. Nós. Então nós sofremos por coisas imaginárias que não vão acontecer. Né? O próprio instinto de conservação leva a preservar diante de certos perigos. Foi aquilo que eu comentei. Uma das 5 emoções básicas, né? Medo, ira, tristeza, alegria e afeto. São elementos psíquicos que se apresentam à consciência pela falta de segurança e equilíbrio interno. Olha que interessante essa definição. Se eu estou desequilibrado, eu tenho uma tendência a ter medo. Se eu estou equilibrado, eu não tenho medo. Eu cuido para aquela situação e eu digo, vai dar trabalho pra caramba esse negócio aqui, mas eu estou indo, eu vou. Mas eu não deixo de ir. E aqui é um sentimento gerado a partir da invigilância do pensamento. Olha o termo que eles usaram, invigilância. Eu não estou vigiando meus pensamentos. E o que Jesus diz? Orai e vigiai, porque não sabeis a hora que vem o ladrão. De quem que Jesus está se referindo? Ao ego. E o ego projeta o quê? O medo. Ora, eles estão afirmando, é um sentimento gerado a partir da invigilância, da minha falta de cuidado. Eu estou permitindo que o pensamento tome conta de mim. É você sozinho em casa e ouve um barulho. Pronto, já entrou em estado de alerta. Já imaginou um troço. E se tu não tem coragem de olhar, vai ser uma galera que vai estar lá. Entendeu? E vai estar mesmo. Porque aquela vibração de medo vai atrair quem? Espírito de luz? Não. Só vai atrair os demônios. Entendeu? Os companheirão de vocês. O que eu quero mandar para o universo? Qual é a energia que eu quero mandar para o universo? Porque aqui eu mando, é aqui retorna. Eu já fiz aqui isso. Né? Ó, eu tenho medo. Eu estou mandando para o universo é essa parede. O medo. O que ele me retornou? Mais situações de medo.
Agora, se eu mando amor, ele vai me mandar o quê? Amor. Perfeito? Não é o que eu penso, não é o que eu acredito, é o que eu faço. É o que eu faço. Porque o universo não está preocupado se eu estou com medo. Ele está olhando assim e dizendo assim, tá, ele está fazendo, então eu faço junto. Te ajuda, que os céus te ajudarão. Eu dou um passo, a espiritualidade dá um passo comigo. Eu recuo, a espiritualidade recua. Porque isso se chama livre-arbítrio. Ah, eu não sei, vou ter que trocar de religião, porque os meus santos não estão me ajudando ultimamente. Não adianta trocar de religião. O problema é você, não são as entidades. Eles vão nos inspirar, mas não vão fazer o que nós temos que fazer. Como tratar os medos? Eu acho que essa é a parte, né, que todo mundo quer. Como eu faço? Porque a pergunta que eu mais ouço no consultório, tá, mas como eu faço? A verdade é a pessoa está dizendo assim, dá para te fazer para mim? Eu leio, eu sou médium. Tu me ajuda? Bom, o me ajuda é não só fazer, como mais alguma coisa, né? Gente, vamos prestar atenção nesse diálogo aqui. Porque aqui, quem viu o filme sabe, né? A ursa que ele se refere é um monstro, tá? Não é a ursa, um urso mamífero. É um outro animal. A característica desse personagem é que ele é chamado o fantasma. Por quê? Porque a ursa, que todos os humanos temem, identifica o cheiro do medo, a vibração do medo. E ele vai explicar para o filho, que está correndo um risco, como ele se tornou um fantasma. O que é um fantasma? A ursa não consegue vê-lo, não consegue percebê-lo, né? Pai? Pai? Mas escuta. Como conseguiu? Como se tornou fantasma? Eu saí pra correr. Sozinho. Uma coisa que nunca devemos fazer. Uma ursa saiu da camuflagem, bem na minha frente. Eu peguei minha lança. Ela cravou as garras direto no meu ombro. Depois só lembro que estávamos no penhasco, caindo. 30 metros de queda até o rio. Nós fomos até o fundo. A ursa por cima de mim. Mas não estava se mexendo. E eu percebi que estava tentando me afogar. Eu pensei, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não acredito que é assim que eu vou morrer. Eu vi meu sangue subindo nas bolhas, misturado com a luz do sol, que brilhava através da água. Aí eu pensei, caramba, isso é muito bonito. E tudo passou a ficar lento. Eu vi aquela garra no meu ombro. E decidi que não queria mais aquilo em mim. Aí eu arranquei. E a ursa me soltou. E muito mais do que isso. Ela não conseguia me achar. Não sabia nem para onde olhar. Foi então que eu me toquei. Ó, O medo não é real.
O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação, que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. Isso é quase uma loucura, Gidai. Eu não quero que você me entenda errado. O perigo existe de verdade, mas o medo é uma escolha. O perigo existe, mas ter medo é uma escolha. Viver é um perigo. Quem garante que um helicóptero não vai cair aquela hora aqui? Pode acontecer, entendeu? Com a sorte que alguns têm, cai 2. Bem, é possível, agora não vou ir para lá porque vai cair um helicóptero. O Paulo disse, o Paulo é médico, entendeu? É evidente. Ele deve saber de alguma coisa que eu não sei. Então, é pesado. Só que vocês repararam que nós viemos batendo nas nossas crenças limitantes? Né? Nós já falamos de sexo, nós já falamos de tanta coisa que nos limita, alimentação, postura. Porque é isso, gente. Não é os espíritos que vão nos salvar. Não é Bezerra de Menezes, não é Jesus, não é Deus que vai nos salvar. É nós que vamos nos salvar. Eles vão nos ajudar, que é diferente. Entendeu? Eles escolhem, por exemplo, o tema da palestra. Porque muitas vezes eu tenho vontade de fazer outra. Entendeu? Aí tudo confabula para fazer umas... que eles... Não, acho que o pessoal lá está mais propício a ter esse tipo de informação. Mas aí entra no que a Joana de Ângeles disse. Nós precisamos sair do conhecimento e ir para a sabedoria, que é conhecimento colocado em prática. Não precisa revolucionar o mundo, não precisa salvar o Brasil. Salva a tua casa. Começa ali, salva a tua casa, sabe? E um vai contaminando o outro. É assim que funciona. É um gesto amoroso para aqueles que moram com vocês. É um gesto gentil para quem vocês não conhecem, de segurar uma porta do elevador, dar um sorriso, cumprimentar a pessoa. Ser cristão de fato, através das atitudes e não através do eu creio. Mas ali, pegando o ônibus, já é um outro ser. Por que as pessoas às vezes, Paulo, tu fala cada coisa e fala palavrão, que horror, que não sei o quê. Mas é porque eu sou assim lá. Se vocês forem me ver lá fora, é exatamente assim. O que adianta eu vir para cá e ser totalmente diferente? Eu vou estar sendo autêntico? Eu vou estar tentando demonstrar para vocês que eu sou uma pessoa que eu não sou. Entendeu? Eu erro, falo palavrão mesmo, né? Mas eu estou sempre tentando acertar e às vezes não dá certo. E quando errar, eu vou, ok, desculpa, errei, me equivoquei, eu já dei informação errada aqui, já dei um autor que não era aquele autor, só que eu fui me fragar disso depois, lá em casa. Tu entende? Ok, não há problema nisso. Eu não tenho mais problema de errar. Errar faz parte de quem quer acertar. E eu quero acertar. Agora, a única coisa que eu não quero é ficar na inércia. É ficar sentado num banco de praça pensando na minha vida, como deveria ser. Eu não quero ser aqueles que eu assisto lá no Santa Rita, que estão morrendo com morfina a cada 3 horas, dizendo, eu me arrependo de não ter feito tal coisa, eu me arrependo de não ter vivido melhor, eu me arrependo. Eu não quero ter arrependimentos, mas eu quero quando chegar a minha hora dizer assim, muito obrigado, porque eu tive a vida que eu quis ter. Valeu cada segundo dessa existência. Isso eu vou fazer por mim, porque só eu posso fazer. Vamos encerrar o nosso trabalho de novo com a nossa oração. A todos que magoei, feri, prejudiquei, por pensamentos, palavras e obras, nessa vida ou em outras, peço perdão. Reconheço a minha responsabilidade na dor que causei a esses irmãos. Assim sendo, todos que de alguma forma me feriram, já foram perdoados. Meu eu superior me liberta e os liberta. Obrigado, meu Deus. Um bom fim de semana a todos. Obrigado.